E agora que os nossos avatares vieram para ficar, por que não usá-los para tornar as nossas aulas à distância ainda mais interativas? Vamos ver como é que nós formamos uma Bitmoji Classroom. Hoje vamos ver como é que nós podemos fazer uma Bitmoji Classroom com elementos clicáveis, onde podemos incluir exercícios, informação ou até mesmo vídeos. Começamos por aceder à nossa Drive e na nossa Drive vamos então abrir uma apresentação do Google. Nós temos aqui outros elementos que depois podemos eventualmente explorar, mas hoje vamos abrir as apresentações do Google. Abre-nos então um formato de apresentação, nós vamos eliminar estes ícones porque não vamos precisar deles e vamos inserir um fundo para a nossa imagem. Podemos tanto fazer o upload do computador, mas hoje vamos pesquisar na web. Vou começar por fazer uma pesquisa básica para tentar encontrar imagens com parede e chão. E vou fazer essa pesquisa em língua portuguesa para vermos aquilo que nos aparece. Reparem, aparecem já aqui vários elementos. No entanto, se a pesquisa for feita em língua inglesa, para quem conseguir o souber, será mais benéfico porque aparecerão várias outras opções do que em língua portuguesa. Então eu coloco aqui wall and floor e temos aqui vários elementos que nós podemos então utilizar. Vou aqui selecionar um e vou inseri-lo na nossa apresentação. Vou então ajustar a imagem precisamente ao tamanho da nossa apresentação para preencher todo o cenário. E vou então depois pesquisar outros elementos para começar a compor a minha sala. Vou então agora procurar aqui um quadro branco na minha pesquisa aqui na Google. Vou selecionar aqui o PNG, que no fundo significa que não vai ter fundo, é uma imagem sem fundo, mas reparem que, como eu disse há pouco, em língua portuguesa temos poucas opções, então eu vou pôr Transparent Whiteboard em inglês para ver o que é que nos surge. Temos então aqui mais opções, podemos escolher aquela que entendermos, elas são quase todas imagens PNG, transparentes, sem fundo, e eu então vou selecionar uma e vou aqui inseri-la na nossa sala. E vou reduzir o tamanho do quadro e colocar o quadro exatamente onde eu quero que ele fique na minha sala. Utilizando o mesmo método, eu vou então procurar outros elementos para compor a minha sala. Vou procurar, por exemplo, um sofá, coloco Transparent Sofa e aparecem várias opções e eu apenas clico naquela que pretendo e insiro na minha imagem. E faço novamente aquilo que fiz ao quadro. Vou então colocar este sofá com o tamanho e no local onde pretendo. E pelo mesmo método vou então inserir novamente uma imagem e vou tirá-la a partir da web e vou procurar uma estante. Neste caso vou colocar uma bookshelf, que é estante em inglês, e selecionar uma estante. Qualquer objeto que colocamos aqui é passível de ser reduzido, de ser colocado onde nós queremos, inclusivamente podemos alterar a cor e rodá-lo e colocá-lo na posição que pretendemos. Já vamos ver como o vamos fazer. Imaginemos que eu não gosto da cor de um determinado elemento, mas gosto do seu formato. Eu seleciono o elemento e posso alterar-lhe o tamanho, alterar-lhe a posição ou alterar as cores do próprio elemento. Eu vou, por exemplo, selecionar aqui uma qualquer cor, mais extravagante ou menos extravagante, mas podemos fazer isto com qualquer elemento que nós passemos para a nossa imagem. Vamos adicionar um elemento, digamos, mais decorativo, como por exemplo uma planta. Se eu colocar apenas plant, por exemplo, aqui,
e adicionar o transparent, reparem que ele aparece automaticamente, eu posso selecionar uma qualquer imagem e colocá-la também na minha Classroom. E agora a parte importante: como inserir o nosso Bitmoji sem fundo na nossa sala. A forma mais simples de colocarmos os nossos Bitmojis à nossa disposição será colocarmos a extensão Bitmoji no nosso Chrome. E para isso colocamos Bitmoji Chrome no Google e aparece-nos logo em primeiro lugar essa opção. Clicamos então em usar no Chrome e depois damos permissão para que a extensão seja adicionada. Reparem que já me aparece aqui em cima a opção do Bitmoji, eu vou então clicar e depois vai-me aparecer as diferentes imagens que eu vou podendo pesquisar e qualquer uma delas eu posso passar para a minha imagem do Google Sheets sem fundo. Todas estas imagens passando assim desta forma, nós podemos passá-las sem fundo. É só copiar a imagem e fazer Ctrl+V no nosso teclado para passar a imagem sem fundo. Qualquer outra imagem eu posso reduzi-la, posso colocá-la onde eu quiser e agora vou acrescentar uma caixa de texto ao quadro porque quero que o quadro tenha uma mensagem para os alunos. Então eu vou fazer inserir caixa de texto e vou então escrever a mensagem que entender para os alunos. E posso utilizar também aqui o menu da formatação e alterar-lhe o tipo de letra ou mesmo o tamanho, colocar bold àquilo que eu escrevi no meu quadro. Eu escrevi esta mensagem, mas podem perfeitamente, por exemplo, colocar as datas em que as vossas tarefas vão ser lançadas aqui, como orientação também para os alunos. Vou começar agora a adicionar outros elementos, agora sim para os tornar clicáveis e para lhes colocar informação e vou, por exemplo, querer colocar um quadro na parede. Então coloco Transparent Picture, por exemplo, já cá está, Picture Frame, e seleciono uma qualquer moldura que esteja aqui à disposição. Mesmo processo, vou selecioná-la e vou inseri-la, vou reduzir-lhe o tamanho e colocá-la na parede onde eu quiser e o que vou fazer a seguir é procurar uma imagem que se relacione com o conteúdo que eu quero lá colocar e vou inserir dentro daquela moldura. Neste caso eu vou querer uma imagem sobre Londres, então vou colocar aqui London e vou selecionar uma qualquer imagem e colocá-la dentro da moldura. Aqui temos que ter um pouco mais de cuidado e ser bastante precisos para conseguirmos colocar a imagem lá dentro, mas é uma questão de fazermos os ajustes necessários para que a imagem fique bem enquadrada. O que vou fazer agora é inserir conteúdo. Eu vou inserir, neste caso será um link, clico no link e eu já tinha selecionado previamente um vídeo do YouTube para aqui colocar, então vou copiar esse URL, esse link e vou colá-lo na imagem. E reparem, a imagem passa a ter inserida um vídeo do YouTube clicável. Vamos agora adicionar mais conteúdo, neste caso vamos adicionar à estante. Eu vou querer adicionar uns livros à minha estante onde vou incluir algum conteúdo e então eu vou fazer novamente uma pesquisa, neste caso por Shakespeare, eu vou colocar alguma informação sobre Shakespeare, faço o download, insiro aqui uma imagem sobre, por exemplo, os sonetos de Shakespeare e coloco o livro na estante. Vou agora adicionar-lhe um link, da mesma forma que fiz há pouco, vou inserir um link e vou então buscar o site da Shakespeare Sonnets para incluir no meu livro.
E cá está, se nós clicarmos em cima do livro, aparece-nos automaticamente o site que eu lá coloquei. Entretanto, já coloquei aqui outros elementos na minha estante, também clicáveis, mais um site que também é clicável, e vou agora colocar um elemento para que os alunos possam clicar e fazer exercícios. Vou buscar aqui, por exemplo, uma imagem de um portátil que os alunos podem facilmente identificar. Para poder ter mais opções, eu vou então fazer a pesquisa novamente em inglês, vou colocar laptop e neste caso vou adicionar aqui transparent para que me possa ir buscar imagens sem fundo. No entanto, já vamos ver como é que nós podemos retirar o fundo a determinadas imagens que nós queiramos. E então eu vou selecionar, inserir este portátil e ajustá-lo na minha sala de aula. Quero este portátil numa outra posição, então o que é que eu faço? Seleciono a imagem, vou girar a imagem e ajustar horizontalmente. Ajustando horizontalmente significa que ela roda e inverte a sua posição. E agora vou inserir aqui um elemento, novamente, para que os alunos possam clicar e possam fazer exercícios. Então vou inserir um link. Neste caso, eu também já fiz uma aula fora desta imagem, fiz uma aula numa outra plataforma, no TED, mas aqui podem, obviamente, colocar links para formulários ou para quizzes, por exemplo, em que os alunos apenas cliquem e iniciem os seus trabalhos. Eu vou fazer então paste e aplico na imagem. E agora eu vou querer inserir uma caixa de texto aqui no ecrã deste portátil para que os alunos facilmente consigam perceber que têm ali um exercício. Então vou escrever a palavra exercise, que depois os alunos identificam automaticamente com trabalho ou com exercícios a cumprir. Posso, obviamente, rodar, reparem, eu posso rodar aqui a caixa de texto e posso rodar, obviamente, também qualquer elemento. A sala está quase pronta, nós a qualquer momento podemos até alterar a nossa sala tal qual ela está. Imaginem que eu na semana seguinte não quero utilizar esta mesma imagem, ou até não gosto desta imagem tal qual ela está, eu posso sempre eliminá-la, posso ir buscar uma outra imagem à minha extensão Bitmoji, por exemplo, vou buscar esta e fazer Ctrl V, ajustá-la, e posso fazer exatamente aquilo que faço para todos os outros, ajustar todas as imagens a qualquer momento. Como podem ver, todas as imagens são facilmente ajustáveis e clicáveis e podemos inclusivamente formatar todas elas na medida que nós quisermos. Novamente, por exemplo, eu giro o portátil e coloco, por exemplo, no meio da sala para que os alunos acedam. Mas imaginemos que temos uma imagem do nosso computador que queremos usar, mas tem fundo. Existe o site remove.bg, porque é background, fundo, em inglês. Aquilo que nós temos que fazer é fazer o upload para esta plataforma da nossa imagem e reparem, automaticamente ela retira-nos completamente o fundo e nós só temos que fazer download dessa mesma imagem para o nosso computador. Guardamos então a imagem para o ficheiro ou a pasta que nós quisermos. Neste caso eu vou-lhe colocar aqui PNG, porque já sei que é uma imagem sem fundo, e depois vou adicionar essa imagem, vou inserir imagem desta vez do meu computador e vou inserir esta imagem para a poder incluir. E cá está ela, a imagem sem fundo, ela tinha um fundo preto, como puderam ver, e agora ela está aqui sem fundo em poucos minutos. Então a nossa sala com vários elementos clicáveis,
vários elementos com informação para os alunos poderem estudar e depois exercícios que eles possam eventualmente fazer. E agora vamos ver como é que nós damos esta imagem aos alunos. Para isso, vamos então iniciar uma tarefa na nossa Classroom. Eu vou chamar-lhes tarefas da semana e basicamente o que temos que fazer é adicionar um elemento da nossa Google Drive e vamos então buscar a imagem que queremos. Neste caso eu chamei-lhe semana 1, imaginemos que seria a semana 1. Se eu fizesse mais alguma imagem, poderia chamar semana 2, semana 3, conforme as semanas forem passando. E cá está, e os alunos, à distância de um clique, têm acesso a diversos conteúdos. E eu juro que não fiquei com ciúmes.